Oi pessoal, eu sou a professora Juliana Figueiredo. Eu sou morena, tenho os cabelos curtos na altura dos ombros, escuros. Eu tenho os olhos bem pretinhos, um sorriso bem largo e eu tô aqui no estúdio da Multirio, numa salinha preparada para nossa aula. Pessoal, na aula sobre o tempo com a professora Aline Florido, vocês aprenderam muito sobre as medidas de tempo, né? Como medir esse tempo? Pode ser minuto, segundo, hora, mês, ano, dia, milênio, não foi? Só que hoje, no nosso De Olho na Leitura, nós vamos dar uma lida em algumas situações problemas e nós vamos resolver essas situações problemas com problemas matemáticos usando tudo que vocês aprenderam na aula com a professora Aline, usando as medidas de tempo. Vocês estão preparados? Então vamos lá, de olho na leitura, porque matemática, gente, também precisa de conhecimento de leitura. Então fique ligado, quer dizer, não fique ligado não, que essa é outra aula. Fique de olho na leitura. Trilha na floresta. Dandara e Joana combinaram de fazer uma trilha na Floresta da Tijuca no dia 9 de abril desse ano. Porém, uma semana antes, Joana machucou o pé e remarcou a trilha para quando estivesse boa para caminhar. A médica da Joana disse que ela só poderia fazer caminhadas 10 dias depois da queda, pois era o tempo necessário para sua recuperação. Dandara e a amiga marcaram, então, de fazer a trilha no sábado mais próximo à data em que o pé de Joana já estivesse bom. Marque no calendário qual foi a data que as amigas acertaram para, enfim, poderem fazer a trilha na Floresta da Tijuca. Bom, pessoal, para nós sabermos certinho qual foi a data que as meninas marcaram para fazer essa trilha na Floresta da Tijuca, nós vamos precisar de um calendário. Gente, no texto da situação problema, nós temos a informação de que a Dandara e a Joana marcaram o dia 9 de abril. Aqui. Estão vendo no calendário? O xizinho está bem no dia 9 de abril de 2022. Mas, uma semana antes, a Joana machucou o pé. E quando foi isso? Uma semana tem quantos dias, gente? Isso mesmo, 7 dias. Então, a gente conta para trás, ó, 7 dias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aí, ó, cai no dia 2 de abril. Isso mesmo, essa foi a data que a Joana se machucou. E quanto tempo a médica disse que ela precisava para recuperar o pé? 10 dias, certo? Então, 2 mais 10 são 12, isso. Se você quiser, você pode contar também no calendário. Vai no 2 e depois conta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cai no dia 12. E já no dia 12 a Joana já estaria liberada. Porém, dia 12, gente, cai numa terça-feira. Terça-feira tem escola, não rola de passear na floresta. Então, elas marcaram no sábado seguinte, que é o dia... Só olhar no calendário. Qual é o próximo do sábado? No dia 16. Pronto! Essa é a data oficial em que a Dandara e a Joana poderão, enfim, fazer uma trilha na Floresta da Tijuca. Viram como é que conhecer as medidas de tempo nos ajudou a solucionar esse problema? E as meninas, lá na caminhada delas pela Floresta da Tijuca, elas vivenciaram uma outra situação problema. Bora para a leitura? No Parque Nacional da Tijuca, Joana e Dandara passaram pelo centro de visitantes, onde havia uma exposição que contava a história do lugar. Elas descobriram que a Floresta da Tijuca é uma área reflorestada que tem apenas cerca de 1,5 séculos de existência. Aprenderam também que levou uma década mais 3 anos para que milhares de espécies da Mata Atlântica fossem plantadas ali. Antes do reflorestamento, o lugar era ocupado por plantações de café e de cana-de-açúcar. Em que ano a área onde se encontra hoje a Floresta da Tijuca começou a ser reflorestada? Quanto tempo levou para que as espécies da Mata Atlântica fossem plantadas no local? Então, gente, agora nós vamos novamente precisar dos nossos conhecimentos das unidades de tempo para a gente poder resolver esse problema. O problema nos pergunta, né, quanto tempo, né, quando começou a ser reflorestada a Floresta da Tijuca? A gente sabe que o problema nos diz, né, que foi há 1,5 séculos atrás. Então, a gente tem que saber quantos anos tem 1,5 séculos. Você lembra quantos anos tem 1 século? Isso mesmo, 100. Eu ouvi daqui. 100, certo? Agora, 1,5 séculos. Para a gente saber quanto tem meio século, a gente vai ter que fazer o quê com o número 100? A gente precisa da metade do número 100. Então, a gente precisa dividi-lo por 2. Ok? Então, vamos fazer essa continha aqui rapidamente.
100 divididos por 2, o 1 a gente não consegue dividir por 2, então a gente divide o 10. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 10? 5, muito bom, cara, vocês estão muito bons de matemática. Então, 10 menos 10 dá 0, com 0. Qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 0? É o 0. E o 0 menos 0, 0, beleza? 50, então, galera, é a metade de 100. Então, se a gente tem 1 século e meio, a gente vai ter, ó, 100 mais 50, que dá quanto? Aí dá pra fazer de cabeça, né, galera? 150. Então, há 150 anos atrás, foi quando começou a ser reflorestada a Floresta da Tijuca. Bom, pra gente saber, então, em que ano que começou, a gente vai ter que pegar o ano que nós estamos e subtrair, tirar 150 anos. Bora pra essa conta de subtração? Deixa eu ver aqui, que o meu negócio aqui não tá muito arrumado, mas eu vou fazer aqui, ó. Concentra aqui, foca aqui, tá? Então, a gente tá em que ano? 2022. Menos 150 anos. Bora? 2 menos 0, 2. O 2 menos 5, eita, não dá. A gente vai ter que pegar, olha, uma centena e transformar na dezena, mas também não tem centena. Então, a gente vai ter que pegar uma unidade de milhar, já que tem 2, tá sobrando, a gente pega uma, passa para cá. Agora eu tenho 10 centenas, eu vou tirar uma ainda, deixar 9 e passar para cá, transformando mais uma dezena. Agora com 12 menos 5 a gente tem o número 7. 9 menos 1 a gente tem o número 8 e 1 menos 0, 1. 1872. Esse foi o ano, então, que começou a ser reflorestada a Floresta da Tijuca. E a segunda pergunta, que nos pergunta, né, quanto tempo levou para que aquelas milhares de espécies da Mata Atlântica fossem implantadas no local? 1 década mais 3 anos. Quantos anos tem uma década, gente? 10, certo? Mais 3 anos, 13 anos. 13. Pronto. Esse foi o tempo que levou para que todas essas espécies da Mata Atlântica fossem implantadas na nossa querida floresta, para que ela voltasse a ser floresta. Viram, pessoal? A Dandara e a Joana aprenderam muito com esse passeio que elas fizeram. E as unidades de tempo ajudaram muito a entender a história do lugar, a calcular as datas, os tempos precisos. Essas informações são muito importantes mesmo. E tem mais sobre a Dandara e a Joana e essas habilidades que vocês viram aqui hoje, lá no material Rio Educa do 4º ano, do 2º semestre, na página 20 e 78. Viram, pessoal? Bom trabalho para vocês, boa leitura e até a próxima.